Oi, eu sou a Clara e esse é o Clareando Histórias. Obrigado por estar aqui comigo. Já aproveita para curtir, se inscrever e acompanhar muitas outras histórias. E comenta o que você achou. Eu vou amar saber a sua opinião. No fundo é amor. Capítulo 26. Estou com as pernas bambas caminhando pelo pátio principal, mais fraca do que depois de passar uma semana gripada. O ar fresco não serve de muita coisa para dispersar a tontura, nem para amenizar o pulsar entre as minhas pernas. Levanto o queixo e tento não demonstrar que ainda estou processando o que acabou de acontecer, que não foi uma experiência quase religiosa, um divisor de águas. Cenas. É assim que as pessoas chamam o que fizemos. Períodos de tempo em que há essa troca de poder. Elas têm início e fim. Podem ser interrompidas com palavras de segurança. São estruturadas e formalizadas de acordo com a vontade dos participantes. No meu caso, não muito, pelo menos por enquanto. Palavras como dom e sub parecem meio complicadas, difíceis de lidar. Escrevi na minha lista que neste momento prefiro explorar mais e restringir menos. E Lucas pareceu ávido. Por enquanto, somos apenas duas pessoas fetichistas se conhecendo e entendendo do que o outro gosta. Respiro fundo várias vezes e aperto os olhos contra o brilho do sol do fim da tarde, até que alguém enfie óculos escuros na minha cara. Lucas está formidável nesse cenário, com o céu repentinamente escuro, mas seus olhos estão desprotegidos. Você, por aqui, orienta ele com um toque na minha nuca e vira à direita. Meus lábios estão sensíveis e entumecidos. Pouco antes, no elevador, ele passou o polegar por eles repetidas vezes, um leve indício de sorriso aparecendo nas ruguinhas no canto de seus olhos. Ele pegou minha mão e a segurou, na saída do laboratório, ao longo do corredor e do prédio, até que eu me soltei. É impressionante como uma caminhada de 5 minutos pelo campus resulta num mar de olhares na direção dele. Mas Stanford é alma mater de diversos atletas olímpicas, muitos deles medalhistas, e Lucas não é nada singular nesse sentido. Ele é basicamente uma figura pública, disse Pam, e talvez não estivesse errada. Você se incomoda? Pergunta ele. Estou começando a me acalmar, mas ainda não estou totalmente firme. Me incomodo com o quê? Sei lá, com as pessoas, com a atenção. Ele me lança um olhar distraído. Que atenção? Que pessoas? Solto uma risada e me imagino comentando isso com Pam. Ele não percebe? Eu te falei. Ele é imperturbável. Você ainda está bem? Pergunta Lucas, e faço que sim. Eu me sinto usada, mas de um jeito delicioso. Não como uma coisa que alguém use e depois joga fora. Eu me sinto preciosa, algo capaz de dar prazer, o produto de entusiasmo e orientações seguidas à risca. E esse é o X da questão, na verdade. Quando estou seguindo ordens, não há peso nenhum sobre os meus ombros. Tenho certeza de que há diversos motivos para as pessoas gostarem da mesma coisa que eu, mas para mim é isso, o silêncio, as engrenagens paradas, saber por um breve momento que alguém é responsável por mim. Nenhuma decisão, nenhuma responsabilidade. Mas, quando termina, a realidade volta. Aulas, treino, projetos. Andei trabalhando nas camadas de pólen para a rede neural. Quanto a Lucas, você falou de pólen máximo, não é? Foi o Zack que falou. E o que você acha? Faço uma pausa, mordo o lábio. Zack é o aluno da pós-graduação. Eu ainda estou na graduação. E ainda assim você pode discordar dele. O valor padrão seria melhor. Olho para ele, de relance. O que você acha? Acho que você é melhor nisso do que eu e Zack. Eu não preciso que Lucas me diga que eu sou boa em algo, principalmente quando já sei disso. Mas assim, é legal. Um legarzinho? Um calorzinho? Meus joelhos já não tremem, mas ainda estou aérea, elétrica. Adorei a confiança. Falo. É bem viciante. Trocamos um olhar de compreensão. Vou escrever um script e preparar o dataset de treinamento para o modelo. Você consegue? Pergunto. Ele franze a testa. Está duvidando da minha capacidade de escrever um código? Não, mas prefiro fazer eu mesma. Por quê? Pergunta Lucas. Bom, para começar, não sei que linguagem de programação você conhece. E daí? Estou preocupado que você diga, sei lá, MATLAB. Ele bufa.
MATLAB. Sua indignação é um alívio. Falo. Vejo um sorrisinho em seu rosto quando ele me guia de leve para virar à esquerda. Estamos, aos poucos, indo para a parte mais periférica do campus. Talvez alguma biblioteca que eu não conheça. Você pode escrever o script, então. Cedo. Que generoso da sua parte. E como vai o alemão gnomo? Lanço um olhar fulminante para ele, que parece satisfeito. Olha, primeira coisa, gnomo, falo. E segunda, que golpe baixo. Mas foi merecido, MATLAB. Aham. Agora só falta você me perguntar sobre meus saltos revirados. Quais são esses? Paro de repente no meio da calçada, em choque. O que foi? Pergunta ele. Você acabou de... Você não sabe o que é um salto revirado? Ele dá de ombros. Eu confundo todos eles. Mas a Pam... Ele me olha como se precisasse de mais explicações. Sua ex é um prodígio dos saltos ornamentais. Mais olhares confusos. Você sabe identificar os diferentes grupos de saltos, né? Indago. Bom, eu percebi que tem uma diferença entre o trampolim menor que a balança e o outro mais alto e duro. Está falando da plataforma? É. Assim que se chama? Cubro a boca, com as mãos para abafar os berros dignos de uma arpia prestes a escapar da minha garganta para atacá-lo. Então percebo que Lucas está me sacaneando. Eu te odeio. Ele sorri, estende a mão e coloca uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Depois me puxa para voltarmos a andar. Eu confundo mesmo os grupos de salto. Não saberia dizer qual é o revirado. Inaceitável. Talvez, se você soubesse, ela não tivesse... Eu me interrompo e tento encontrar um jeito de terminar bem essa frase. Mas Lucas já está sorrindo. Terminado comigo? Eu não quis dizer desculpa. Não precisa. Eu poderia decorar o manual inteiro de saltos por grau de dificuldade e não faria a menor diferença. Tem certeza? É meio feio um namorado não saber o básico a respeito do esporte da namorada. Talvez ela tenha se sentido negligenciada. Ele dá uma risada. Não apoiar um ao outro era um problema que nós não tínhamos, Scarlett. Ele então continua mais sério. Ben e eu começamos a namorar no momento em que os dois precisavam de alguma coisa, de alguém fora das nossas disciplinas. Não saber muito sobre o esporte do outro era parte do acordo. Até que não é uma ideia tão estranha assim. Josh, uma vez, disse que os saltos que espirravam bastante água eram mais bonitos porque lembravam fontes, e que os juízes deviam dar notas mais altas para eles. Josh? Meu ex. Viramos. Mais uma esquina. O braço de Lucas roça no meu. Seu cotovelo toca no meu ombro. Foi com ele que você experimentou coisas? O primeiro e único. Solta uma risada. Literalmente, o único. Ele está aqui? Em Stanford? Não. Ele estuda na Universidade de Washington em St. Louis. Você é de lá? Minha madrasta é. Ele assente. Você terminou por causa da distância? São mais perguntas do que Lucas jamais fez desde que nos conhecemos. E tudo num espaço de 10 segundos. Talvez ele esteja tentando investigar se sou uma doida. Foi o oposto, na verdade. Ele terminou comigo. Lucas franze a testa. Que cara é essa? Pergunta. A careta persiste. Nada. Não foi a questão de sexo. Comento. Lucas parece perplexo. Nunca achei que fosse. Isso não me convence. Na verdade, foi mais por causa do meu jeito. Do seu jeito? Só minha personalidade, sempre correndo atrás da excelência, obsessiva em querer as coisas do meu jeito, hipercontroladora, distante. Às vezes, basicamente, eu sei que parece uma pessoa fria e calculista, mas... Ele ri. Lucas, de fato, solta uma gargalhada, um som profundo e retumbante, que é mais alto do que qualquer coisa que já ouvi vindo dele. Não sei muito bem o que fazer, a não ser continuar andando e encará-lo, perplexa. O que foi? Pergunto. Ele balança a cabeça. Você não é fria, Scarlett. Você é afetuosa. Não sou, não. Comigo você é. Ele me olha nos olhos, um olhar implacável que parece remover cada uma das minhas camadas. Talvez eu deixe você afetuosa. Sinto um calor nas minhas bochechas e me forço a desviar o olhar para meus sapatos, para as pernas dele, que são tão mais longas que as minhas que Lucas deve estar controlando seus passos para me acompanhar. Ou eu já estaria ofegante. Josh conheceu alguém de quem ele gosta mais. Conto. A verdade já não parece mais um soco no estômago, como era na época em que só de ouvir o nome dele eu já me sentia solitária e indesejada. Mas ele não era como a gente. Continuo.
Não combinávamos nesse sentido. Lucas para diante de uma casa em estilo colonial espanhol, logo na saída do campus. Faço o mesmo, tentando não me sentir intimidada pela expressão séria dele ao me examinar. Você ainda está apaixonada por ele? Pergunta Lucas, em voz baixa. A pergunta me pega de surpresa, minha facilidade em responder também. Não, nem estou mais sofrendo por ele, já tenho 1 milhão de anos e... 1 milhão. Revira os olhos e sorriu. 1 ano e meio. É uma resposta mais útil do que a que Lucas me deu quando perguntei se ele ainda sentia algo pela Pam. Você sente, Lucas? E teve outra pessoa? Pergunta ele. Balanço a cabeça. Não foi porque eu ainda estou apegada a Josh. Foi mais por culpa da faculdade de pré-medicina e dos horários de treinos. Além do mais, com a sorte que eu tenho é acabar dando match com alguém que invadiu o Capitólio ou é contra vacinas. Então foi só o Josh. E agora, você. É a frase que pulsa suavemente entre nós. Quero me contorcer nesse calor que ele deixou ardendo no meu estômago. Esse lembrete frustrante, mas satisfatório, de que Lucas é como eu. Dou de ombros, mordo o lábio antes de reunir coragem para perguntar. E você? Eu o quê? Ele me olha com expectativa. Um deus nórdico concedendo uma audiência à sua súdita. Acho isso mais excitante do que o recomendado, porque minha cabeça é complicada nesse nível. Teve mais alguém além da Pam? Ele excita, então inclina a cabeça e faz um gesto para a entrada da casa. É complicado. Podemos conversar sobre isso lá dentro? Capítulo 27. Perguntar se devo tirar os sapatos antes de entrar na casa parece uma indagação razoavelmente normal. E não sei por que Lucas se retrai como se eu tivesse me oferecido para espalhar cocô de gambá pelo seu banheiro. Alguém não tira? Pergunta ele, como se houvesse uma resposta certa. Então balança a cabeça e murmura alguma coisa em voz baixa. Americanos, eu acho. Não consigo evitar uma risada e o sigo pelo corredor impecavelmente limpo. Infelizmente, meu perfeccionismo nunca inclui a limpeza. Eu e Marian temos reuniões trimestrais em casa que seguem sempre o mesmo roteiro. Começando nos culpando uma outra pelo chiqueiro em que a casa se transformou, fazemos uma limpeza superficial bastante estressante que ameniza temporariamente o peso da nossa vergonha e terminamos jurando por tudo que nos é mais sagrado, minha cachorra, o bonequinho de Cthulhu dela, que vamos comprar porta-copos e nunca mais deixar a entropia nos vencer. Pip, Squeak e Cthulhu estão fodidos. Sua casa é muito mais arrumada do que a minha, digo, e detesto o deslumbramento na minha voz. Lucas se vira e arqueia a sobrancelha, com uma expressão crítica. Aqui é a despensa. Ele aponta para uma porta de madeira. Pode pegar uns materiais de limpeza emprestados. Eu bufo. Você oficialmente nunca vai ser convidado para ir lá em casa. Tudo bem por mim. Ele me leva até a cozinha, que é do tipo que um corretor mostraria aos clientes na esperança de que comprassem o imóvel na hora, em dinheiro. Lucas, como é que você arruma tempo pra... Começo. Cara, eu não sabia que Pam ia... Hassan aparece sobre um portal em arco e para de repente, os olhos fixos em mim. Oi, Vande. Hassan? Respondo. Ele é britânico, alto, tem ombros largos e a voz grossa. Ainda que eu nunca tenha visto agir de outro modo, além de gentil, me aproximo de Lucas instintivamente. Meu corpo encontra o calor dele e percebo que ele imita meu movimento. Desculpa. Ouvi uma voz feminina e achei que fosse a Pam. Olho para Lucas e aguardo que explique para o colega do apartamento dele por que estou aqui, mas ele está ocupado escolhendo uma maçã no cesto de frutas mais lindamente organizado que já vi fora de uma pintura do século XIX. O fardo de contar uma meia-verdade fica sobre os meus ombros. Lucas e eu estamos trabalhando junto num projeto. Ele sorri, parece aliviado, de certa forma. Sua expressão fica mais serena. Já terminou as sessões de reabilitação? No ano passado, nós encontrávamos muito na sala de fisioterapia. Já. E o seu joelho direito? Está bom, foi só uma distensão do LCM. Você nada peito, certo? Isso. Trocamos um sorriso. Já me sinto mais confortável. Até que ele diz, aquela lesão foi bem pesada. A sua, quero dizer. Acho que sim. Não foi só o ombro, não é? Tinha outras coisas. Uma conclusão. Umas coisas no pulmão, distensões. Dou de ombro, meio tensa. Duvido que Hassan tenha percebido. Já Lucas?
Por que você me disse para não perguntar sobre seus saltos revirados? A voz dele me pega de surpresa. Eu me viro para Lucas, admirada pelo modo como descasca a maçã casualmente com uma faca. Numa espiral perfeita, como se fosse fácil. Já tentei várias vezes e nunca consegui. Até que cai a ficha sobre a pergunta. Não falei isso. Foi quase. Nem foi. Você disse, agora só falta você me perguntar sobre meus saltos revirados. Ele termina de descascar sem tirar os olhos dos meus. Nem por um segundo. Aff. É que eles são difíceis, respondo. Ah. Hassan assente, como se tivesse se identificado. Tipo treinamentos Minimax duplicados? Exatamente. Não tenho a menor ideia do que seja isso, mas assinto, aliviado. Os olhos de Lucas ainda me fitam de um jeito um pouco mais intenso do que eu gostaria. Dou uma olhada ao redor, para a cozinha, louca para mudar de assunto. Aliás, adorei essa casa imaculada, que eu imagino que passa por um processo de pasteurização toda semana. Hassan faz uma careta. Temos um tipo de regime rolando aqui. Ele lança um olhar bem direto para Lucas, que nem se abala, só coloca os pedaços da maçã num prato. Uma ditadura bem estabelecida, alguns diriam, completa Hassan. Tamborilo na bancada limpíssima. Parece que está falando um pouco do espírito de equipe da sua parte, Lucas. Parece que está faltando um pouco de espírito de equipe da sua parte, Lucas. Somos adultos, responde ele, simplesmente, e desliza o prato na minha direção. Ele preparou um lanche para mim. É um agradecimento pelo... Ser adulto não significa necessariamente não deixar uma migalha ou outra em cima da pia de vez em quando, opina Hassan. E a sua cabeça ou a de Kylo não estão necessariamente a salvo do vaso sanitário, responde Lucas com tranquilidade. Quase engasgo com a maçã e pergunto, você, isso foi uma ameaça? Não sei, os olhos de Lucas permanecem fixos em Hassan, serenos e desafiadores. Você quer testar? Ditadura, Hassan fala, sem emitir som. Regime. Isso é coisa da Suécia? Sussurro de brincadeira para Hassan. E como mais um pedaço. Docinha e crocante. Perfeito. Ele também prepara refeições extremamente saudáveis. Lava roupa todo dia da semana no mesmo horário e provavelmente usa um transferidor para dobrar as cuecas. Talvez seja uma coisa da Suécia. É coisa de quem não é um adolescente imaturo, responde Lucas. Ele não comeu nenhum pedaço de maçã ainda. Isso é só para mim? Há quanto tempo vocês moram juntos aqui? Pergunto. Desde o 2º ano, responde Hassan. Caleb se mudou ano passado, depois da formatura. Caio entrou no lugar dele. Caio é entusiasta da limpeza, como vocês? Ele tem medo do Lucas e é suscetível à autoridade dele como eu. Sim. Ele está em casa? Pergunta Lucas, casualmente, como se não estivéssemos falando sobre seus traços de personalidade mais despotas. Acho que está lá em cima. Ele assente e se vira para mim. Quer mais? Eu devia estar com fome, porque devorei a maçã inteira. Não, obrigada. Vamos trabalhar no projeto? Ele faz que sim. Meu computador está lá em cima. Maravilha. Sorrio para me despedir de Hassan. Dou uma risada quando ele murmura um tirano e então subo as escadas com Lucas. O quarto dele fica no canto direito. Deve ser agradável, principalmente no verão, quando o treino é ao nascer do sol. Ainda não sei por que ele me trouxe aqui em vez de irmos para a biblioteca, mas uma mão forte me empurra para dentro do quarto e um segundo depois, quando estou prestes a tropeçar, um braço igualmente forte me agarra pela cintura e me puxa para si. A porta fecha. Lucas enfia o rosto no meu pescoço e respira bem fundo. Você sempre está cheirosa pra caralho, murmura ele contra meu pescoço e meu corpo dispara e meu coração dispara. A cama não é muito perto da porta, mas isso não importa. Lucas tem o dobro do meu tamanho. É 1.000.000 de vezes mais forte. Acho que me deixa bem excitada vê-lo me carregar sem nenhuma dificuldade. Como se eu fosse uma boneca, um bichinho. Quando ele me joga no colchão, eu me sinto como após um salto cheio de piruetas que saiu errado. Desorientada, sem fôlego, perdida. Ele não me dá nenhum tempinho para me recuperar. Enfia os dedos no elástico do meu short e o puxa para baixo, junto com a calcinha. Acho que não oferece qualquer resistência, porque logo depois ele já está lá, ajoelhado, ao lado da cama baixa, olhando o que acabou de despir, minha buceta. Ele não é muito de preliminares, e talvez não queira me fazer sofrer mais do que já sofri, porque me toca sem excitar. Seu polegar é gentil e firme, pressionando meus lábios, me abrindo.
Ele começa logo abaixo do clítoris e move o dedo 2 vezes, e na terceira ele o desliza para dentro. Eu arfo. Ele, não. Lucas olha para aquele ponto onde uma pequena parte dele está em mim e parece impassível, tão controlado quanto eu jamais conseguiria ser. Mas, quando ele começa a falar, quer saber um segredo? A voz dele está diferente, um zunido grave, áspero, estrangeiro. Faz que sim, eu sonhei que te comia. Eu engulo em seco, o dedo sobe de novo e dessa vez, ele roça no clítoris. Eu arqueio o corpo e tento conter um gemido, mordendo o lábio. Muitas vezes até demais. Sinto minha boceta se contrair. A primeira vez foi há uns 2 anos. Meu coração bate forte. Estou prestes a alguma coisa, mas o dedo dele se afasta. Eu poderia gozar tão forte se ele ao menos me tocasse em qualquer lugar com qualquer coisa, mas ele não toca, e a possibilidade de eu cair no choro não está tão distante da realidade. Scarlett. Sim? Não achei que eu fosse capaz de falar, mas a voz dele transmite tanta autoridade que é quase como se estivesse me dando uma ordem. Se você quiser que eu pare, o que tem que fazer? Dizer pare. Eu posso dizer, sei que posso, e ele vai parar. Só que não tem nada no mundo que eu queira menos nesse momento. Você ainda está mais molhada do que no laboratório. Isso é porque não deixei você gozar? Porque estou no comando? Parece uma pergunta genuína, algo que ele precisa saber com certeza. Eu falo que sim, desesperada, pulsando, sem ser tocada. Quer receber ordens de alguém em que você confia, não é? Quer regras que digam o que é bom para você. Isso é tão condescendente e eu faço que sim, avidamente, um pouco envergonhada do gemido alto que me escapa. Ei, meu bem. Uma das mãos dele toca minha boca e envolve meu maxilar. O quarto de Kyle é do outro lado do corredor. Você vai ter que fazer silêncio. Você consegue fazer silêncio? Fico perdida por um segundo, sem compreender a magnitude disso. O modo como ele fala comigo, como me toca, a mistura de violência, controle e ternura. É tão próximo do que eu sempre quis e nunca consegui pedir que é difícil de acreditar que não seja uma fantasia. Scarlett, consegue se comportar? Eu faço que sim, com a mão dele no meu rosto, enquanto a outra segura meus pulsos sobre minha barriga. Seu sorriso satisfeito me deixa ainda mais nas nuvens. Se não conseguir, é só morder, diz ele. A palma da mão sobre minha boca, os dedos longos envolvendo minhas bochechas. E eu quero dizer que está tudo bem, que posso me comportar por ele, que não precisa se preocupar, mas isso acaba se revelando mentira. Da primeira vez, ele leva menos de 10 segundos para me fazer gozar. É só a língua dele no meu clítoris, direta, contínua. E quando meu orgasmo chega, Lucas rosna como se fosse ele gozando. Achei que conseguiria ficar em silêncio. Em vez disso, avanço contra a parte mais macia da mão dele. Você é tão gostosa, porra, diz ele. Não sei muito bem como acontece, mas pouco tempo depois gozo de novo. Mas já? Você é perfeita, né? Ele continua a chupar e lamber meu clítoris, como se eu fosse feita de água e ar. Rapidamente, o prazer deixa de ser algo a buscar e vira uma avalanche da qual quero fugir. Sinto as lágrimas escorrerem quentes dos cantos dos olhos. Lucas, eu... Minha voz se transforma num soluço. Arqueio o corpo de novo, a cabeça pendendo para trás, convulsionando. É demais, intenso demais, novo demais para ser definido por uma palavra tão simples quanto bom. Mas sem dúvida, é algo que elimina todos os meus pensamentos. Minha mente saltitante e minha ansiedade de repente param, como se Lucas soubesse exatamente como controlá-las. Eu tento me esquivar de sua boca, mas ele sabe que não é disso que eu preciso. Shh, tudo bem, você está indo muito bem. Pressiono os calcanhares contra os ombros dele. Lucas aperta meus pulsos com mais firmeza sobre a minha barriga. Evita as partes já hipersensíveis da minha buceta e de algum jeito consegue me fazer gozar de novo. Mas, pergunta ele, enquanto me recupero, como se os últimos 10 minutos já não tivessem sido um glorioso sortimento demais, como se eu não estremecesse toda vez que sinto sua respiração na minha pele.
Estou quente, pesada, toda feita de faíscas. Eu observo enquanto ele encara minha buceta, que está contraindo, ali, à mostra, para ele. Minha garganta está ardendo, como se tivesse sido arranhada por dentro. A palma da mão dele tem as marcas dos meus dentes. Não sou eu que decido, respondo, porque com certeza nós dois estamos pensando o mesmo. Sua coisa linda, você nasceu para isso, não é? Ele tira a mão do meu rosto e a usa para abrir as minhas pernas. Prende meu joelho direito na cama. Quando morde a parte interna da minha coxa, meu corpo inteiro estremece. Dói um pouco, até mais do que um pouco, mas eu troco as coisas. Sou neurologicamente confusa e a dor e prazer são impossíveis de distinguir. Você tem toda a razão. Eu me pergunto se vou me acostumar com a força dele. Meu lado racional sabe que o físico dele é apenas resultado de treinamento, disciplina e prioridades questionáveis. O outro lado, que só quer ter um minuto de descanso, adora a facilidade com que ele me vira até eu estar deitado de bruços na cama, a bochecha imprensada num travesseiro que tem tanto o cheiro dele que não consigo evitar agarrá-lo com as mãos. Eu quero muito te comer, diz ele, atrás de mim. Ainda estou tremendo, vestindo apenas um top branco que já não cobre nada. Lucas está de joelhos, as minhas coxas presas entre as dele. Deve estar olhando para minha bunda, e se fosse qualquer outra pessoa estaria nervosa. Será que sou bonita o suficiente? Será que meu corpo decepciona? Só que é ele quem decide o que vai acontecer. E se ele não gostasse de mim, simplesmente não continuaria. Minhas preocupações somem e eu sorrio diante desse conforto. Eu poderia morar aqui, no silêncio desse momento, para sempre. Você ia deixar, não ia? Ele leva a mão até o meio das minhas costas e pressiona. Minha cabeça tem pouco espaço para se mover, mas tento a sentir. Você é tão boazinha. Ele se inclina para frente, beija minhas costas, devagar, com paciência. Por outro lado, eu não quero te comer de camisinha. A voz dele consegue transpor a bruma do meu cérebro. Eu me lembro da lista, tomando pílula para evitar menstruação, escrito na borda do meu papel. Se você topar, fazemos os exames e compartilhamos os resultados, escreveu ele. Eu mandei os meus. Ele estava ocupado e não conseguiu mandar os dele. Vamos ter que fazer outra coisa, diz ele. Eu solto um gemido contra o lençol. Por favor. Ele lambe o caminho percorrido pelas minhas lágrimas. Sua barba por fazer roça deliciosamente na minha orelha. Ele solta algo que parece uma risada tensa, pesarosa. Você fica linda implorando. Outro beijo na minha bochecha. É linda, sempre. Solta um segundo gemido, frustrado. Mas ele está desabotoando a calça jeans, baixando as camadas de tecido pelo quadril, seu peso infinito se apoiando nas minhas costas. Ele junta minhas pernas com seus joelhos e... Ai, meu Deus. Ele solta um gruído. Eu ofego. O primeiro deslizar do seu pau entre as minhas coxas é brusco, áspero, sem lubrificação. Mas então ele sobe um pouco mais, até um ponto em que me deixou bem molhado um minuto atrás. Nossa, você é... Os quadris dele adotam um ritmo regular e tudo funciona como num sonho. Então que percebo que ele está me comendo. Talvez não do jeito que eu gostaria, mas a cada medida. A cabeça do seu pau toca o meu clítoris. Sinto todo o seu pau quente ao longo dos meus lábios. E é bom o suficiente para eu implorar. Parece até que inventei você na minha cabeça, Scarlett. Estou babuceando coisas, enlouquecida, indecente, e ele é obrigado a me calar de novo. Então dá uma risada rouca. Você não consegue ficar quieta, não é? Dessa vez, a palma da mão dele volta à parte de baixo do meu rosto. E morder não é uma opção. Eu não devia gemer tão alto, devia conseguir reprimir esses sons. Mas não consigo e está tudo bem, porque para variar, a responsabilidade não é minha. Dessa vez, Lucas decidiu. E minha opinião não importa. É difícil respirar com os dedos dele cobrindo todo o meu maxilar, e por alguns minutos esqueço totalmente o fardo que é ser eu mesma. Da próxima vez, promete ele no meu ouvido, a voz urgente, grave. Eu vou te comer direito. Eu faço que sim, e arqueio as costas, tentando chegar mais perto dele. Fracasso. Não tenho nenhum controle sobre a situação.
e me pego choramingando, a voz aguda e esganiçada. O que vou fazer da próxima vez? Vai, Scarlett, fala. Lucas não é irracional, é gentil, na verdade. A mão em minha boca afrouxa um pouquinho só para eu responder. Sinto o ar fresco invadir meus pulmões. Abro a boca para responder, trêmula. Da próxima vez, você vai... Tenho um sobressalto silencioso quando a cabeça do pau dele atinge o ponto perfeito. Eu arfo, a 1 segundo de gozar. É só ele fazer isso mais uma vez, só uma, ou até mesmo só ficar ali. Mas ele sabe, e se afasta logo antes de eu cruzar a linha. Não, enquanto você não disser. Vai. Estou tão perto. Você vai me comer do jeito certo. É uma promessa, Scarlett. Ele volta a meter. Estou tão molhada que os barulhos são completamente indecentes. As batidas do corpo dele no meu a cada vez mais rápida e os sons que eu faço, a palma da mão dele cobre minha boca. Uma pegada firme que não quero que me solte nunca. Os movimentos param e você vai aguentar tudo. Ele morde meu ombro para abafar um gemido profundo e gutural. E quando sinto seu gozo espesso cobrindo minha buceta, começo a convulsionar junto com ele. Por um longo momento não sou nada além de prazer e sensações, sem consciência de nada mais. Quando consigo respirar, pensar e existir de novo, Lucas nos mudou de posição e estamos deitados de conchinha, ele me segurando contra o peito com os 2 braços, como se eu fosse ao mesmo tempo algo precioso e uma fugitiva em potencial. Está bem? Pergunta ele. Sua voz está tão trêmula que penso se eu deveria perguntar o mesmo a ele. Eu me viro um pouquinho, levando a mão e toco os cabelos macios na lateral de sua cabeça, onde os fios são mais curtos. Lucas inclina a cabeça contra o toque, feito um cachorrinho, ainda tentando recuperar o fôlego. Estou, e você? Ele não responde com um sim. O que ele diz? Porra, não significa nada, e significa tudo ao mesmo tempo. Eu concordo com uma cena de cabeça, porque sim, porra. Porra, estamos mesmo fazendo isso. Porra, seus colegas de apartamento estão em casa e tenho certeza de que perdi a consciência em algum momento. E espero que eles estejam de fone de ouvido. Porra, eu achei que ia ser bom. E ainda assim, foi muito melhor do que eu imaginava. Meu Deus, você é tão... Lucas ofega, mas não termina a frase. Dá beijo quase involuntários no meu pescoço, têmpora e clavícula. Lambe minhas lágrimas para secá-las. Suas mãos estão bem, ainda firmes, mas a pegada é muito diferente de antes. Ele me faz carinho como se eu fosse um cristal, seguindo pelo braço, quadril e barriga, um pouco desesperado, um pouco faminto, um pouco incrédulo, um pouco satisfeito. Vou te limpar, já já. Só me deixa... Só quero tocar você, pode ser? Pode ser? Eu faço que sim, com um sorriso feliz e saciado, e alguns segundos depois, eu caio no sono. Capítulo 28. Quando acordo, o quarto está escuro e Lucas ainda está me abraçando tão apertado quanto em minha última lembrança, que deve ser de muitas horas atrás. Meu celular marca 21h39. Quando consigo me desvencilhar e resgatar meus shorts, tenho apenas uma mensagem de Mariam, perguntando se eu roubei seu arroz de jasmim. Eu roubei há meses e me esqueci de repor. Ela vai reclamar disso para sempre. Lucas tem o sono pesado. Ele nem se mexe, nem mesmo quando dou uma cotovelada na mesa da cabeceira ao me vestir. Estou bem mais limpa do que imaginava, o que provavelmente significa que ele cumpriu a promessa e que eu devo ter o sono tão pesado quanto o dele. Abro um sorriso afetuoso. Tento dar uma última olhada nele antes de sair, mas as luzes do corredor também estão apagadas. Tento ouvir se há algum barulho, porque não quero ser flagrada indo embora, mas quando passo pela cozinha, ouço apenas o zumbido da geladeira. Hassan e Caio devem ter saído ou estão dormindo. Atletas adoram descansar tanto quanto farrear, então acho que as possibilidades são iguais. O campus não está nada deserto. Caminho de volta para casa, o corpo ainda vibrando do cochilo e dos orgasmos. Entro no apartamento sorrindo. Minha própria cama parece pequena demais, macia demais. Foi bom, muito bom. Lucas é exatamente... Quando digo que queria, a lista era só um punhado de palavras, mas o jeito como ele... Perfeito, e... Minhas bochechas esquentam.
Escovo os dentes, me preparo para deitar e então penso que devia avisar a Lucas que não fui abduzida por alienígenas. Scarlett. Desculpa por ter saído de fininho. Parecia que você precisava descansar. Caiu no sono, imaginando qual vai ser a resposta dele na manhã seguinte. No final das contas, nem precisava ter me dado o trabalho. Capítulo 29. Ele deixou uma marca em mim. Várias, na verdade. A maior de todas, que eu acredito ter sido intencional, mas como saber com certeza, é na parte interna da coxa, perto do ponto onde a perna encontrou o abdômen. Dói e lateja, logo abaixo da pele, um leve desconforto que é lembrança e promessa. E eu passo o meu domingo revezando entre estudar e apertar aquela marca, só para me certificar de que sim, isso aconteceu. As outras marcas eu só encontro na segunda-feira depois do treino. Tirar o uniforme num canto onde tem espelho revela hematomas do tamanho de digitais dos dois lados da minha cintura, na direção da coluna. Parece perfeitamente simétricos, uma versão depravada de asas de anjo. Eu não me lembro de sentir dor. Eu me lembro, no entanto, de Luke me segurando pela cintura enquanto... Por que ele não entrou em contato comigo? Está tudo bem? Pergunta Bri. Você parece distraída. Ah, sim, é que tem uma prova essa semana. De quê? Psicologia. Ah, certo. Vou te falar as questões que caíram no ano passado. Pam está afastada dos treinos, doente, com algum vírus que está fazendo com que vomite até a alma, o que significa que somos só eu e as gêmeas, o que por sua vez significa muitos treinos individuais com o treinador cima, correções e exercícios fora da água. Como estão indo os exercícios, Scarlett? Pergunta Sam, na quarta-feira. Para dizer a verdade, acho que estão ajudando. Não é a verdade, porque posso até estar reescrevendo meus caminhos neurais, mas não estou nada perto de conseguir fazer um salto revirado. E isso é crucial. Acho que tem alguma chance de eu, sei lá, só conseguir fazer meus saltos no primeiro torneio duplo? Sugiro. Ela inclina a cabeça. O que é um torneio duplo? Quando duas universidades competem uma contra a outra na pré-temporada. É informal, mas é um bom treino. E quando é o seu? Daqui a 2 semanas. Entendi. De repente, o que eu preciso para superar meu bloqueio é encarar a hora H? Engolir em seco. Talvez, se eu simplesmente tiver que fazer, meu cérebro vá conseguir ignorar o medo. Ela apenas me encara, não com desdém, mas com um olhar analítico. Medo de quê, Scarlett? Você não respondeu minha pergunta. Do que é que você tem medo? Luto contra a vontade de revirar os olhos. Essa cutucada psicanalística escavatória não está ajudando. Preciso conseguir fazer um salto revirado daqui a 10 dias. Eu quase grito. Podemos nos concentrar nisso? A parte positiva é que consigo acertar 7 de 10 questões no meu trabalho seguinte de alemão. Ich bin so stolz auf dich, Scarlett. Escrever em Herr Karl-Heinz. Preciso de um tempinho no Google para descobrir que ele está orgulhoso de mim, mas quando descubro, fico meio emocionada. Faço hidratação no cabelo, ligo para Barbie e peço para ela colocar Pipsqueak no telefone. Levo um pote de sopa caseira para Pam. Assisto algumas comédias românticas com ela e abraço quando ela volta na sexta-feira, ainda pálida, mas inteira. Começo a reescrever minha redação para a faculdade de medicina, brigo com Marion, como muita proteína magra, e no fim de semana seguinte, quando pareço que os hematomas deixados por Lucas estão começando a desaparecer, eu os aperto, com força, mordendo a língua, na esperança de que durem mais um pouco. Sempre uso maiô nos treinos, principalmente porque morro de medo de o sutiã do biquíni sair do lugar. Poderia ficar com essas marcas para sempre, e ninguém veria, nem Lucas, porque quando chega a sexta-feira, já está bem claro que ele não quer mais nada comigo. Mando mais uma mensagem no fim de semana, curta e direta. Me avise se quiser fazer alguma coisa este fim de semana. E a resposta que recebo é: aviso. É isso. Ele com o dataset, perfeitamente processado no servidor da Dr. Smith para mim. E eu só descubro isso porque Zack me mandou um e-mail. Todos os e-mails dizem: me deixe em paz, Scarlett. Acho que mandei mal no sexo. Não é nenhuma novidade. Meu primeiro boquete em Josh terminou com nós dois discutindo se eu deveria levá-lo à emergência do hospital. Tragicamente, dessa vez, eu mandei mal no tipo de sexo no qual eu tinha esperança de ser boa. Como eu também estou mandando mal, em níveis que variam de moderada e espetacularmente nos saltos. Na faculdade, na inscrição para medicina,
em passar o tempo que gostaria com minha cachorra. Eu já devia estar acostumada, mas também não estou indo muito bem nisso. Depois do treino de sábado, eu solto uma risada meio infeliz e meio divertida ao entrar no chuveiro. Recebo olhares confusos de duas nadadoras calouras e abro meu melhor sorriso de "não liguem para mim". Eu costumava me definir pelo meu nível de desempenho. Eu costumava me autoflagelar quando tirava menos de 9 nos meus saltos, ou não era a primeira da turma. Agora só gostaria de não deixar tudo ir por água abaixo. Não ajuda muito o fato de eu ver Lucas o tempo inteiro, um lembrete doloroso do que eu deveria ser, diferente. Porque Lucas não morreu, não foi raptado, nem está ocupado demais. Eu sempre o vejo nos arredores do Avery, no refeitório com Johan e outras pessoas que não conheço, na sala de musculação, onde ele entrega uma garrafa de água para Pam e eles têm uma conversa sussurrada que termina em risadas. Parte de mim quer ficar com raiva por ter sido usada, descartada e ser só mais uma de sua lista. Mas isso não faz sentido. Lucas não é esse tipo de babaca que me ignora só por estar entediado. Eu poderia confrontá-lo, mas não faço isso, e o motivo vai além da minha já conhecida tendência de evitar conflitos. Coisas como as que nós fizemos, os dois lados podem acabar bem magoados. Limites são importantes. Então eu sempre saio silenciosamente do caminho de Lucas quando parece que vamos acabar no mesmo ambiente. Funciona também que eu me pergunto se ele está fazendo o mesmo. No domingo à noite, estou completamente afundada na reconstituição cognitiva do que aconteceu. Um evento único e milagroso que confirmou algo sobre mim mesma. Eu sempre me perguntei se ia gostar daquelas coisas na vida real tanto quanto gostava nas fantasias e foi o melhor sexo da minha vida e teve exatamente o resultado que eu esperava. Reuniu meus pensamentos perdidos, me aquietou, acalmou minha mente por algumas horas. Isso não torna a rejeição de Lucas menos dolorosa, mas pelo menos valeu a pena. Ele deve estar sofrendo pela Pam ainda, digo a mim mesma. Nunca teve chance de ser algo sério mesmo? Faço o possível para deixar a questão de lado e abaixo de novo meus velhos aplicativos de relacionamento, além de alguns outros mais voltados para sexo. Querem que eu comece com a boa ou com a má notícia? Pergunta o treinador Cima para mim e para Pam, no treino sincronizado de segunda-feira. O meu má se mistura ao boa de Pam. Caímos na gargalhada. Fico feliz em ver que vocês estão se divertindo, porque os seus saltos não podem dizer o mesmo. Pam tenta conter um sorriso. Eu finjo procurar minha toalha. O treino de hoje não foi tão ruim quanto o da semana passada. O treinador aponta pra gente com o dedo, mas é bom que tenha sido bem pior do que o próximo. Pam abre um sorrisinho forçado. Não precisa pegar leve com a gente, treinador. Quieta, você, diz ele apontando para Pam. Espirrou água como se fosse a fontana de Trevi, e seu círculo com o braço pareceu mais um paralelogramo e ele se vira para mim. Você saiu muito atrasada daquela posição carpada. E ouviu aquele tum-tum? Os juízes do salto sincronizado sequer prestam atenção nisso? Pergunto. Está falando sério? O único propósito dos juízes nesta bola sobreaquecida que chamamos de planeta é tirar pontos pelos motivos mais idiotas. Você pensa, nossos impulsos não foram iguais, mas compensamos no ar. Eles não vão se importar. A imitação que ele faz de mim tem a voz aguda e ligeiramente ofegante. Será que eu falo assim? Eles ficam caçando qualquer pontinho. Não parece nem um pouco paranoico, murmura Pam, e ganha um olhar glacial. Vamos tentar o salto de costas carpado de novo? Pergunto a ela. Eu digo a vocês o que fazer, resmunga o treinador. Vão lá tentar o salto de costas carpado de novo. Pam e eu trocamos um sorrisinho. É divertido aguentar juntas o mau humor do treinador acima. Vou tentar fazer o impulso um pouquinho mais alto, digo a Pam, caminhando ao lado dela. Você consegue? Sinceramente, se mudar a base... Na verdade, diz o treinador atrás de nós, como os saltos de vocês são um caso perdido mesmo, voltem aqui. Nós duas nos viramos e meu coração dispara. O treinador está apontando para Victoria, parada do lado dele e observando tudo ao redor com olhos arregalados, como se a piscina tivesse passado por uma reforma desde que ela saiu. Em seu pé há um gesso. Meu primeiro instinto é correr para lhe dar um abraço, mas me seguro porque estou molhada e também porque nunca fazíamos isso antes da lesão. Será que eu tenho o direito? Dou uma olhada rápida para Pam. Sei que as duas andaram se falando ao longo de todo esse tempo, mas ela parece surpresa em ver a amiga. Vicky? Pam sorri e me puxa junto.
obrigando Victoria a participar de algo que parece uma chave de braço, com o claro objetivo de molhar o máximo possível de suas roupas secas. Pam se afasta e Victoria me encara com um sorriso gentil. Então, você roubou o meu lugar. Sinto uma pontada no coração, mas aponto para o treinador. Por favor, pode reclamar com o RH. Ela gesticula para eu me aproximar, como se realmente quisesse um abraço e... Estou tão feliz de te ver, digo no ouvido dela. Queria voltar para a época antes de ela se machucar. Uma época mais simples, mais equilibrada. Eu também, Vande. Nós nos afastamos ao mesmo tempo. Ela olha para mim e para Pam. Solta um suspiro dramático e diz: Vocês são mesmo péssimas no salto sincronizado. Eu me retraio. Nossa, diz Pam. A questão é a seguinte: nunca mais vou saltar profissionalmente, no sincronizado ou no individual. E isso é uma merda. E eu passei as últimas 2 semanas soluçando abraçada no ouriço de pelúcia com a frase "Fique boa logo" que minha prima Cici me deu. Mas, inclino a cabeça. A magnitude do fiasco de vocês é ainda maior do que eu poderia imaginar, continua ela. Então é meu dever cívico tentar melhorar isso. E tenho uma vaga aberta de treinador voluntário. Estou assentindo desesperadamente. Ao meu lado, Pam parece prestes a chorar. Meu Deus, por favor, nos salve de nós mesmas. Então está resolvido. Assim, ela dá de ombros. Não é como se vocês pudessem dizer não. Depois de um vão de 3 centímetros destruir todas as esperanças e sonhos da minha vida. Victoria abre os braços e eu e Pam entramos no que provavelmente é o primeiro abraço triplo da minha vida. E olha só, murmura ela, com o rosto enfiado no meu cabelo e no de Pam. De repente, eu ganho um prêmio Nobel ou algo assim se ajudar a criar um mundo onde vocês sejam menos péssimas. Capítulo 30. Nosso primeiro torneio duplo da temporada é em casa, contra a Universidade do Texas de Austin. É um grande alívio viajar. É divertido na teoria, mas exaustivo na prática. Em geral, existe faltar às aulas. Eu sou nerd, exultada demais. Palavras de Mari, provavelmente verdade. Para confiar nas anotações dos outros. E trouxa e antissocial demais. Também palavras de Mari, verdade absoluta. Logo, não fiz amigos confiáveis no meu curso, então cada falta é sempre uma dor de cabeça. Os treinos foram ficando mais intensos na preparação para os amistosos, e estou satisfeita por meu corpo ter recuperado sua habilidade de executar saltos limpos e entradas bem controladas. Ainda assim, é difícil ser otimista quando sei que o salto revirado vai ser necessário, e as minhas falhas vão respingar em Pam durante o salto sincronizado. Você conversou sobre isso com ela diretamente? Pergunta Barbie no FaceTime. Conversei. Bom, mais ou menos. Pam tem sido maravilhosa, e eu me sinto ainda mais culpada por afundá-la como se fosse uma bigorna gigante amarrada em seu pescoço. É só a pré-temporada, Vande. Torneios grupos não têm tanta importância. Não quero de jeito nenhum que você pense que está me decepcionando. Eu tive uma ideia, conto para Barbie. Já ouviu que as pessoas que têm insônia não devem ficar se revirando na cama, mas devem se levantar? Para evitar formar associações negativas com a cama? Nunca ouvi isso. Você é médica. Acho que esse assunto não surgiu na minha residência em cirurgia ortopédica. Bom, eu decidi parar de tentar forçar meus saltos revirados por uns dias e evitar uma associação negativa com a plataforma. Será que pode ajudar? Tipo uma reiniciar da máquina? O que sua terapeuta acha? Ela não é contra, porque ela não sabe. Na verdade, tive que cancelar a sessão dessa semana por causa do laboratório, e não me dei ao trabalho de remarcar. Estou fazendo com minha terapeuta a mesma coisa que Lucas está fazendo comigo. Apenas acho que eu e Sam não estamos avançando. Sempre odiei esse mal-estar da pré-temporada, diz Pam, no refeitório, na terça-feira à noite. Esse lembrete constante de que estamos prestes a começar alguma coisa, tipo uma espinha que está aparecendo, mas ainda não dá para espremer. Que imagem agradável, diz Victoria, largando o garfo sobre o prato de purê de batatas. Só quero dizer que estou pronta para espremer essa gosma branca para fora do meu corpo e estou feliz que a Universidade do Texas esteja vindo. Eu imploro, menos filosofia sobre espremer espinhas e mais altura nos impulsos, ok? Mas Pam está certa. A exaustão e a ansiedade estão no ar. Todo mundo está treinando com mais afinco. E o Avery está cheio de gente mancando, atletas bebendo água de coco depois do treino, fisioterapeutas sobrecarregados. Eu não sou imune. Meu ombro está aguentando bem.
mas minhas costas parecem ter envelhecido alguns anos e mais que o resto do meu corpo. Banhos frios ajudam, mas eles são um inferno em formato líquido, e eu só aguento se forem seguidos de um banho quente. Bri e eu normalmente fazemos isso juntas, mas quanto mais estonteantes os treinos, mais tempo eu me pego demorando nesses banhos. Pra mim já deu, diz ela, numa manhã de quarta-feira, ao sair do banho de sal de Epsom. Vai ficar mais tempo aí mesmo? Tem certeza de que não vai se liquefazer? Eu rio. Como vai sua aula de química? Pergunto. Uma merda. Usei a palavra corretamente? Quase. Ela me mostra a língua e me deixa ali, sozinha, na sala de recuperação. A banheira é uma piscina de imersão retangular, de tamanho médio. Eu me viro, apoio os cotovelos na borda e deixo 2/3 do meu corpo submerso. Coloco os AirPods e passo uns 10 minutos dando uma olhada no PowerPoint da palestra de psicologia. Quando termino, desligo a música e, ao me virar para o lado, quase derrubo o celular na água. Vandy? A voz alta de Kylie faz meu sangue gelar. Há quanto tempo? Olho ao redor. O cenário ali na banheira mudou bastante. Estamos eu, Caio, Hunter e mais outros 4 nadadores. Jared, um deles. Estava na minha turma de matemática no primeiro ano. Ele acena para mim. Tento acenar de volta, mas me sinto totalmente oprimida. São muitos homens. E eu. E aí, tudo bem? Respira, respira. Tranquilo. A gente estava te chamando, diz outro nadador. Tenho certeza de que nunca falei com ele na minha vida. Eu não ouvi vocês. Aponta para os fones de ouvido. Faz sentido. Pensamos que você estava ignorando a gente. É tipo, ficamos... O que a gente fez para irritar a Vandy? As risadas ecoam nas paredes. É só... São 6 homens ocupando muito espaço. E eles estão no meu caminho para a escada e eu estou meio que apavorada. Desculpa. Tento abrir um sorriso, mas minhas bochechas não reagem. Se acalma. Tenho que ir. Que nada, fica aí, diz Kyle. Vai ser legal ter uma companhia, acrescenta Jared. Estou meio entediado desses idiotas. Quem você está chamando de idiota, seu babaca? Cala a boca. Vandy, fica aqui no meu mojo dojo banheira Epsom. Mesmo em meio ao calor e ao vapor, eu estremeço. Seria ótimo, mas eu tenho aula. Falo. Aula de quê? Merda, aula de quê? É de... Não tem aula nenhuma, pensa. Psicologia. Espera, um dos caras franze a testa. Tem aula de psicologia quarta tarde? Meu orientador disse que... Vem, diz uma voz grave, atrás de mim. 2 mãos fortes se enfiam sob os meus braços. Seguro meu celular e por um segundo fico suspensa no ar, como um bebezinho de boia retirado da piscina. Meus pés tocam o chão, mas não me viro para ver quem me resgatou. Não é um toque que eu esqueceria. Gringo? Hunter franze a testa. Você roubou a Vandy da gente assim mesmo? Você está bem? Me pergunta Lucas. Eu faço que sim. Então ele diz mais alto. Temos que ir. Estamos trabalhando num projeto. Ah, é? Diz Caio. Aquele de física. Biologia, corrige Lucas. É que é quase a mesma coisa. Quando me dou conta, Lucas está mandando os colegas do time se comportarem, me empurrando para fora da sala. A mão na minha lombar, não muito longe de onde os hematomas já começaram a sumir, apesar das minhas tentativas, insanas, de mantê-los. No corredor, ele segura meu ombro. Me vira de frente para ele. Você está bem? Pergunta de novo. Estou muito, muito aliviada por não estar mais naquela banheira. Tanto que nem me importo se é meio constrangedor vê-lo depois de quase 2 semanas usando apenas uma calça e nada mais, tirando o sabonete e a Lucas. Ele parece ao mesmo tempo o Lucas Monkvist, ex da Pam, melhor nadador do mundo ou sei lá o que, e o meu Lucas, que imprime listas, descasca maçãs e odeia figuras de linguagem. E é tudo tão confuso. Tento calar a pontada estranha no meu peito. Obrigada. Estava me sentindo meio cercada ali. Não é que Caio e Comania fossem fazer alguma coisa, mas meu corpo nem sempre compreende isso. Vou falar com Caio, diz Lucas. Sua boca é uma linha reta. Nada contente. O quê? Ele precisa te dar espaço. Não tem necessidade de... Não vou contar pra ele porque... Ele é um cara legal, mas não tem ideia de como afeta os outros. Ele, Hunter e alguns dos outros garotos só andam em bando. Vai ser bom pra ele ter uma noção das coisas. Quero dizer a ele para não se dar ao trabalho, mas... Por que não? Vai ser uma conversa de 10 segundos entre eles. Evita futuras situações desagradáveis. Tudo bem, obrigado. Abro o último sorriso para Lucas e me viro para ele ir embora. Ele me segura pelo pulso. Onde você está indo?
Eu abro mais um sorriso. E é isso. Acabou por hoje. Não tenho mais nenhum no estoque. Agradeço a ajuda, mas não quero criar uma situação esquisita. Ele fecha os olhos, como se estivesse resumindo a força de 12 valquírias. Então solta o ar devagar pelo nariz e diz: Scarlett, está tudo bem ou não? Scarlett, é um comando frustrado e duro. Não tenho a menor ideia do que ele quer de mim. Lucas, eu não sei muito bem qual é o protocolo aqui. Não tenho a capacidade e, sinceramente, nem a disposição para fazer outra coisa além de ser franca. Nós transamos ou sei lá o que, e você não me procurou mais. Estou tentando entender os seus sinais e acho que você quer fingir que esse lance todo nunca aconteceu? Levanta o ombro, apenas o que não está conectado ao braço que ele ainda segura. É a primeira vez que a mocinha aqui leva um ghosting, então vou precisar de alguma orientação. Acrescento, para suavizar o clima. O humor de Lucas, no entanto, segue sombrio. Quanto mais eu falo, mais irado ele parece ficar. Sempre imperturbável, disse Pen. Ela estava errada, mas não consigo entender do que ele está com raiva, a não ser que tenha havido alguma falha de comunicação. Odeio essa faísca de esperança que de repente surge no meu peito. Essa é uma interpretação errada do que aconteceu entre nós? Indago. Não. Ele finalmente me solta. Não é. Lucas continua impaciente, com os ombros contraídos e as sobrancelhas franzidas. Existe um bom motivo para você não ter me procurado? Ele desvia o olhar, o maxilar tenso. Então me encara. De novo. Não. Começa a ficar irritada. Então eu... Lucas, chama um homem. Ele vem na nossa direção, e ao mesmo tempo desconhecido e meio familiar. Seu olhar está fixo em mim, curioso, e quando percebe aquele azul singular em seus olhos, uma ficha cai no meu cérebro. Jean, não é? Pergunto. Irmão do Lucas? Eu me arrependo imediatamente. É muito patético que eu o tenha reconhecido depois de ver uma única foto. Será que Lucas acha que fiquei trancada no meu quarto desenhando sua árvore genealógica e fazendo colagens com cotonetes roubados de sua lixeira? Mas é difícil me sentir mal por isso quando vejo o Jean sorrindo. Estou lisonjeado. Ele abraça o irmão, todo contente. Tem o corpo de um atleta aposentado, uma estrutura grande que foi sendo amaciada pelo tempo e pela vida real. Pode haver mais de uma década de diferença entre eles, mas com Lucas, sem se barbear um tempo e a barba cheia de Jean, eles parecem até gêmeos. Ele fala de mim o tempo inteiro? Pergunta Jean. Escreve diários sobre nossa vida imaginária juntos? Eu só vi uma foto, mas está em destaque na bancada dele no laboratório. Eu sabia. Não é uma foto enorme da sua cara feia, diz Lucas, impassível. A tensão entre nós se dissipou. Essa é Scarlett, Jean. Deixa ela em paz. Nadadora? Quase, respondo. Não me sinto intimidada por Jean. Provavelmente porque ele se parece com Lucas. Saltadora. Uau! Aquelas coisas de onde vocês pulam me deixam apavorado. Me deixam também. Mantenho minha risada, o menos amargurada possível. Você era nadador? Quase. Ele dá uma piscadinha. Vim para os Estados Unidos com uma bolsa de polo aquático, quando você nem era nascida. Jean, ela tem 21 anos. Nem concebida. Jean. Não era nenhuma ideia na bela mente de Deus. Lucas suspira. Scarlett, não precisa ficar escutando isso. Claro que precisa. Ei, Jean se vira para mim. Ele já te contou que eu ensinei tudo o que ele sabe sobre natação? Ele me ensinou a fingir de morto na piscina para assustar os salva-vidas. Rebate Lucas. E era hilário, Scarlett. Você faz trilha? Fico atônita, com a mudança abrupta de assunto. Faço? Já fez trilha nessa região aqui? Já, várias vezes. Posso dar umas dicas, se... Não, a gente já sabe aonde vai, mas eu adoraria que você fosse com a gente. Obrigada, é muita gentileza, mas... Será que ele acha que sou namorada do Lucas? Mas... Diga que tem aula, um encontro, diga que é alérgico ao sol, mas quando olho para Lucas e vejo que está me encarando, tudo o que sinto é irritação, por não ser ele na situação chata de ter que mentir para seu irmão, que é tão legal. Então acabo dizendo, duvido que Lucas queira que eu vá com vocês. Pelo menos é a verdade, e é por isso que fico chocada ao ouvir a gargalhada que sai da boca de Jean. Eu não sei ler mentes, mas conheço bem o meu irmão, e ele quer muito que você vá. E mesmo que ele não quisesse... O sorriso de Jean é um poço sem fundo de charme. Eu quero que você vá. Isso que importa. Capítulo 31. O nome de Lucas soa diferente na boca do irmão. O inglês de Jean tem mais sotaque. A gramática é um pouco mais dura,
como se ele tivesse começado a aprender tarde demais para alcançar a perfeição. Ouço os dois se bicando. Você é muito imprudente dirigindo. Não sou, Jam. Scarlett, ele não é imprudente? Ainda bem que não fez uma placa personalizada. E não faz questão de esconder o sorriso. Às vezes, como começam a falar de questões práticas que não têm a ver comigo, eles mudam para o sueco. É lindo de ouvir, agudo, melódico. Uma combinação interessante de travesseiros e pontas afiadas. Sons que eu jamais conseguiria reproduzir, nem mesmo se tivesse aulas diárias de reposicionamento de língua pelo resto da vida. Altos e baixos, musical e calma. A diferença entre Lucas, de Jam, e o meu está mais no U e no S, e me deixa quase morbidamente curiosa para descobrir como Lucas pronuncia o próprio nome. É muito estranho isso de todo mundo falar de forma diferente? Como é viver em um segundo idioma? Talvez eu pergunte se o assunto surgir, se um dia a gente voltar a se falar. E talvez aconteça, porque por mais constrangedor que seja estar aqui, ele parece genuinamente feliz com a minha presença. É legal sair do campus no meio da semana e ir para um lugar intocado pelo cloro. Às quartas-feiras, eu normalmente coloco os trabalhos em dia, mas as fileiras de colinas e os Sherpa Hall do departamento de parques da cidade de Palo Alto não ligam nem um pouco para minhas notas no TAM e para os meus saltos revirados. Eu precisava dessa folga, um momento para recalibrar minha perspectiva. Costumava vir aqui sempre, no primeiro ano. Quando foi que parei? Virei de costas. Peço, quando estamos... Virem de costas, peso. Quando estamos na base de uma colina. Jane e Lucas obedecem. Dois rostos bonitos, suados e cheios de sarda quase idênticos. Eu tiro uma foto no meu celular. Vou mandar para vocês, aí podem passar para o resto da família. Lucas bufa. Será que o papai vai chorar, Jam? Jam ri. Ele vai mandar um texto de 4 parágrafos, com todos os erros de autocorretor, dizendo o quanto está orgulhoso da gente, porque fomos dar uma caminhada. Ele parece legal, digo, apertando o passo, atrás dos dois. Quando tropeço e quase caio, Lucas me segura, de repente, pelo braço, e não solta até muito tempo depois de eu recuperar o equilíbrio. O papai é ótimo, concorda Jam. Ele repara na mão de Lucas, e eu me desvencilho rapidamente. Mas? Pergunto. Acho que ele... leu muitos livros sobre paternidade, explica Lucas. Ele está andando atrás de mim, como se estivesse de guarda, para garantir que eu não tropece outra vez. Principalmente os que destacam a importância de elogiar seus filhos por qualquer pequena conquista. E a importância de tratar todos do mesmo jeito, acrescenta Jem. Oscar é marceneiro e Leif é advogado de direitos humanos. Meu pai demonstra o mesmo entusiasmo por uma cadeira Adirondack e uma garantia de asilo político. A gente devia ter uma conversa com ele. Jem faz um som de deboche. Não até você ganhar outra medalha olímpica e ele equipar com uma postagem que escrevi num blog. Durante o percurso de carro, Jem me explicou que é especialista na era vitoriana. Veio visitar Lucas depois de participar de um congresso em Los Angeles e amanhã volta para Paris, onde mora com sua parceira e 4 gatos. Quantos de vocês moram na Suécia? Pergunto. Só o Oscar. O que é muito doloroso para o papai, acrescenta Lucas. Muito doloroso, mas ele nunca vai admitir. Lucas assente. Se você ama alguma coisa, deixa livre. Ele parece meio perfeito? Comento. Ele é, confirma Jem. Paramos no topo da colina e nos viramos. O telescópio Tedish está lá, bem à vista. Sincero e carinhoso, diz Jem. Nenhum de nós nunca vai chegar aos pés dele. É melhor nem tentar, afirma Lucas, e seca a testa com a camisa. Quando a solta, o tecido está completamente encharcado e quase transparente. Sinto muito que o clima esteja tão quente durante a sua visita, digo a Jem. Esse calor é difícil. Ah, que nada, somos suecos. Não existe o clima ruim. Apenas roupas ruins, dizem os dois, juntos. Eles trocam um sorrisinho por cima da minha cabeça. Depois da trilha, Jem insiste em comprar comida. Podemos jantar de graça no refeitório mais tarde, explico, mas ele me dispensa com um gesto e nos leva até uma cafeteria bem pitoresca. Deixa ele pagar, diz Lucas. Ainda me deve 6.000 coroas pela vez que quebrou meu Xbox num surto de raiva. Isso foi há uns 8 anos. Bem lembrado. Lucas puxa uma cadeira e espera pacientemente que eu me sento. Vou calcular os juros acumulados enquanto você compra nosso café.
Lucas e eu ficamos sozinhos por um momento. Pego meu celular e finjo olhar as mensagens, tentando pensar em algum assunto que possa puxar com pouco risco de desastre. Jan volta com 3 cafés e um monte de salgados. Vocês, saltadores, são aqueles tipo de atleta que precisam ingerir milhares de calorias por dia? Pergunta ele. Dou uma risada. Não sei se esse tipo existe. Esse aqui come pela população de Luxemburgo inteiro. Ele aponta para Lucas com o polegar. Temos uma tradição na Suécia. Toda tarde nos sentamos para tomar um café e fazer um lanche, para relaxar. Assim, fica, não é? Minhas bochechas ficam vermelhos assim que as palavras me escapam. Primeiro, porque provavelmente minha pronúncia foi horrorosa. E porque Jan se vira pro irmão. Você falou disso pra ela? Acho que não. Lucas se recosta na cadeira e coloca casualmente o braço no encosto da minha, mas sem me tocar. Ele me olha por cima da borda do copo, como se tivesse me flagrado com a boca na botija. Ela deve ter aprendido sozinha. Baixo os olhos e tento parecer menos envergonhada do que estou. Mas por quê? Por que eu deveria ficar com vergonha? Talvez tenha feito uma busca no Google sobre costumes suecos. Talvez tenha ligado as legendas para assistir a uns vídeos no YouTube enquanto escovava os dentes. Talvez eu tenha descoberto que os suecos têm hotéis de gelo e que o cheesecake dele é totalmente diferente do nosso. Levanta a cabeça e encaro Lucas, minha expressão um pouco combativa. Talvez eu tenha pensado em você depois do que fizemos. Talvez eu te ache interessante. Talvez eu goste de você, mesmo que não seja recíproco. E me recuso a sentir vergonha. Fica. Normalmente é com comidas doces, diz Jam, ignorando toda a discussão que se passa dentro da minha cabeça. Mas o Lucas, tão escandinavo, se recusa a comer doce. Então, ele aponta para um pretzel. Eu não me recuso a comer, contesta Lucas, pegando um pedaço. Eu só não gosto. Jam faz um af, que é muito típico de um irmão mais velho. Ele gosta assim, somente para si mesmo. Lucas revira os olhos. Lá vem você de novo. Por favor, Jam, apoia o queixo na mão. Me conta tudo sobre essas mentiras do Lucas. Bom, tenho certeza de que você já percebeu o quanto ele é bom em negar coisas para si mesmo. Quanto mais ele quer alguma coisa, menos se permite ter. Minha curiosidade deve ter ficado óbvia, porque Jam continua. Por exemplo, quando ele tinha 12 anos e passou 3 meses dormindo no chão. Olhe para Lucas, que bebe seu café com ar de quem está se esforçando muito para não perder a paciência. Por quê? Por nada. Jam levanta as mãos impotentes. Ele tinha ganhado uma cama nova muito confortável e adorava dormir nela. Então precisou provar a si mesmo que conseguiria sobreviver sem ela. E quando ele tinha 11 anos, só banho frio, durante um ano inteiro. Lucas suspira. Jam, pode parar de bancar a vovozinha com um álbum de fotos? Duvido que Scarlett tenha interesse nessas histórias. Ah, a Scarlett tem interesse, respondo. Está vendo? A plateia está atenta. Durante 2 anos inteiros, ele não temperou a comida, não colocava nem sal. Antes disso, ficou acordado 1 hora antes do necessário. Jam, avisa Lucas. Essa é a praia dele. É o que ele faz para se sentir no controle. Mas é uma bobagem. Nós somos humanos. Não temos controle de nada. Autonomia é um mito. Sinto um peso gelado na boca do estômago e me viro para Lucas. Você faz isso até hoje? Pergunto, como se estivesse longe. Bom, interrompe John. A essa altura, ele já conseguiu provar com sucesso que é capaz de se privar de todos os apegos mundanos. Lucas diz algo, irritado em sueco. Não parece melódico nem suave, e faz Jan se calar, e depois responder na mesma língua. Há uma pequena discussão, mas os olhos de Jan permanecem calmos, e ele encara Lucas com algo que só pode ser afeto. Quando Jan se vira para mim, sua voz está gentil, e o assunto encerrado. Come, diz ele. Não coloco nada na boca. Capítulo 32. Mais tarde, depois que Jane me abraça, me passa seu e-mail e promete manter contato, depois que Lucas o deixa no hotel, depois que entramos num acordo, sem precisarmos conversar a respeito disso, de que ele vai me deixar em casa, depois que digo a ele meu endereço e pergunto, quer que eu digite no GPS? Depois que ele balança a cabeça e fica em silêncio por vários minutos, depois que ele desliga o motor na frente do meu prédio, tira o cinto de segurança, tira o meu cinto de segurança e se vira para mim. Depois que ele espera pacientemente que eu fale alguma coisa, após um longo período de silêncio que parece arranhar minha garganta e se expandir por todo o meu corpo, eu pergunto, quanto tempo? Ele sabe o que estou falando. Quanto tempo ia negar a si mesmo o que deseja dessa vez? Quanto tempo depois que planeja me procurar de novo?
15 dias. Não há qualquer traço de vergonha em sua voz, e talvez não devesse haver mesmo. Ele está prestes a conseguir, afinal. Eu faço que sim. Só mais alguns dias, então. Ele cruza os braços. Queria conseguir decifrar sua expressão, mas seu rosto não diz nada. Quando ele finalmente fala, 1 milhão de segundos depois, é comigo. Mas não sei se é pra mim. Naquele primeiro dia, o domingo, eu quase liguei pra você, umas 2 vezes. Foi difícil. Semana passada, Pen falou que vocês iam almoçar juntas. E eu fui até o refeitório só pra... Eu nem sei, porra. Olhar? Ele dá de ombros, distante. Parece estar fazendo o relatório dos resultados de um experimento. Comigo. Com ele mesmo. Jem chegou no dia 7. Ele é bom em ocupar todos os segundos livres do dia de uma pessoa sem se preocupar se ela tem compromissos. Que legal da parte dele. Eu pensei o mesmo. Eu contraio os lábios. Você levou em consideração que eu não sou uma cama, um tempero, nem água quente? Tento soar tão distante quanto ele, mas duvido que esteja conseguindo. Levou em conta que talvez eu seja o tipo de pessoa que guarda rancor? Ou que tem amor próprio o suficiente para pegar o telefone no 15º dia e mandar você se fuder? Ele assente, como se tudo o que eu estivesse falando fosse absolutamente razoável. A civilidade impessoal dessa conversa é desoladora, na verdade. Acho que parte de mim queria que você fizesse isso, diz Lucas. Por quê? Ele leva um tempinho para responder. Quando responde, é sem me encarar. Porque às vezes eu não consigo respirar quando você está por perto. Bom, eu balanço a cabeça, solto um suspiro, meio amargo. Sinto muito. Ele ri, sem fazer som. Não é um sentimento ruim, é só avassalador. Ele balança a cabeça, como se estivesse tentando se livrar de pensamentos ruins. Eu não tinha nenhuma referência do quanto eu... Posso completar essa frase. Gostei mais do que eu imaginava e isso me assustou. Ele morde o lábio. Eu não sei se eu gosto de não estar no controle. Bem-vindo ao clube, Lucas. Bom, se ajuda em alguma coisa, duvido que tenha algo a ver comigo especificamente. Eu sou só a primeira garota num baunilha com quem você transou. Um olhar longo e frio. Ele não responde. A questão é a seguinte, Lucas. Eu entendo como você se sente. Entendo mesmo. E não te culpo, mas... Fique em silêncio por muito tempo, tentando organizar os pensamentos, sentindo o peso pegajoso dessa situação sobre mim. Lucas não me apressa. E eu, enfim, encontro palavras. Mesmo que seja só sexo. Acho que não é uma boa ideia ficar com alguém que se ressente por me querer. Só dura um momento. Muito efêmero, breve, voraz. É só um vislumbre, mas consigo ter uma ideia de como ele realmente se sente a respeito de tudo isso. Mas dura tão pouco que nem tenho certeza. Se ele se importa, se está feliz por se livrar de mim, se ouviu o que eu disse. Engoli em seco, meu coração batendo descompassado na garganta. Então estendo a mão para apertar a dele, uma última vez. Percebo que as marcas dos meus dentes ainda estão lá, como se ele também não as tivesse deixado sumir. Tchau, Lucas, digo. Ele não tenta me impedir, e eu não olho para trás. Capítulo 33. Como expliquei uma vez a Barbie, torneios duplos são oficialmente irregulados pelo NCAA, mas não tanto. O que você disse não faz nenhum sentido, observou Barbie, e ela tem razão. As competições mais importantes de natação e saltos ornamentais acontecem todas na primavera por volta de abril. É quando tem a PEC 12, nossa conferência regional, além das classificatórias e finais da Liga Universitária. E num ano como este, também é quando disputamos para ver quem vai para as Olimpíadas. Os amistosos de pré-temporada são bem menores. E não se espera que nenhum atleta já esteja no auge da sua forma. É raro ver recordes serem batidos. As competições não são transmitidas na TV e o clima é mais festivo. Se a gente ganhar, ótimo. Se perder, nos vemos em março. Nada de salto sincronizado para vocês nesses amistosos. Ainda não estão boas o suficiente, diz o treinador, para Pam e para mim, na noite de sexta-feira, e parece pronto para rebater nossos argumentos. Mas nós duas ficamos aliviadas. Você tem razão, diz ela. Não tem motivo para essa humilhação pública. Eu concordo. A gente, sem dúvida, deve poupar os texanos dos nossos constrangimentos. Alguém poderia até gravar e postar em algum lugar. Eu faço uma careta. Pam finge um calafrio e saímos deixando o treinador Cima perplexo para trás. Basicamente, esse torneio não é grande coisa. Talvez fosse até uma coisa pequena, a não ser por 2 razões.
É minha primeira competição desde que me lesionei. E só de pensar nisso já sinto todas as células do meu corpo querendo vomitar, desde que acordei. A outra, claro, é a questão do revirado. É normal ficar nervosa, diz Pam, me encarando pelo espelho enquanto divido o cabelo para trançá-lo. Solto o ar numa risada. Está tão óbvio assim? Só pra mim, ela sorri. Porque eu te conheço. Ela conhece. Nossa relação pode até ter começado de maneira circunstancial, mas ultimamente andamos tanto juntas que é difícil não descrever o que temos como amizade. Até para alguém como eu, que se esforça para não superestimar sua importância emocional na vida de outras pessoas. Só preciso passar pelo primeiro salto, acho. Aí vou me acalmar. Ela apoia a cabeça no meu ombro. Vou estar por perto, Vande, se precisar de alguma coisa. Saímos de vestiário junto com as mulheres do time de natação. E são tantas, todas tão animadas que é difícil não se contagiar com seu entusiasmo. Ontem à noite, durante os preparativos para a chegada da Universidade do Texas, alguém pendurou cartazes de "Conheço os atletas" no corredor que leva até a piscina. E eu passo por alguns rostos familiares. Kyle, Nico, Rachel, Cherry, Hassan, Lucas. Lucas é o único nadador que não está sorrindo. E nossa, isso é a cara dele. Olho para a foto e não me surpreendo com o frio que sinto na barriga. Uma mistura estranha de desejo, raiva, tristeza e irritação comigo mesma. Nos últimos dias, ele tentou me ligar 2 vezes e aí me mandou uma mensagem, uma vez. Nos últimos dias, esqueci que Lucas ia competir nos 200 metros livre também, diz Bri, dando um tapinha no pôster. Pam faz que sim. O técnico da Suécia disse que não tem ninguém rápido nessa categoria na equipe olímpica. Sabe, por acaso ele é contra Bela dá de ombros. Deixar outra pessoa levar uma medalha? Ah, merda. Pam faz uma careta. Esqueci que os 200 metros livre é a principal categoria do Devin e do Dale também. Mas não se preocupe, Lucas não vai competir nessa prova na liga universitária. Ah, sim, Bri bufa. Então agora, Devin e Dale com certeza vão ganhar. Ei, ralha Bela. Só estou tentando ser realista sobre os nossos namorados, Bela. Bri suspira. Está vendo a diferença entre nós? É assim que comprovamos que sensatez não é genética. Então, descendência básica não deve ser também. Como é que é? Elas são tão assustadoras brigando, sussurro para Pam, acelerando o passo na frente das gêmeas. As duas cresceram juntas e são basicamente a mesma pessoa. Elas sabem exatamente o ponto fraco uma da outra. Esse é um excelente argumento para defender a solidão eterna. Uma das atletas recentemente recrutadas pela Universidade do Texas é Sunny, uma menina com quem treinei em St. Louis. Nem acredito que estou na minha primeira competição universitária, diz ela, na beira da piscina, e me dá um abraço, depois outro. E você também está. Meu objetivo sempre foi ser como você. Tem certeza disso? Eu penso. Mas não digo. Sorrio, fingindo estar animada. E não com uma comunidade inteira de vermes rastejando pelos meus órgãos internos. Depois vou me sentar ao lado de Pam. Para começar o demorado processo de colocar os protetores de pulso e enfaixar minhas articulações. Do outro lado do ginásio, os nadadores estão se aquecendo na piscina. Lucas está lá, conversando com o treinador e com Rachel, enquanto se alonga, e eu me lembro de sua mensagem. Eu te devo desculpas. Lucas. Pam. Oi. Posso te fazer uma pergunta sobre Lucas? Quer dizer, meu ex com quem você está transando atualmente? Claro. Atualmente não. Outro dia, eu conheci o irmão dele e... Que irmão? Pergunta ela, franzindo a testa. Jam. Espera aí, qual deles é o Jam? O segundo mais novo. O que tem filhos? O advogado? Esses são Oscar e Leif, os 2 mais velhos. Certo, certo. Ela dá de ombros. O que tem o Luke? Você sabia que ele tenta provar a si mesmo que consegue resistir a qualquer coisa que deseje? Ela me encara, perplexa, como se eu tivesse acabado de anunciar que estou me mudando para uma fazenda em Vermont para criar mini cabras. Lucas Blomqvist, tem certeza de que... Ai, merda. Pen dá um tapa no meu braço, olhando para algum ponto nas arquibancadas. O que houve? Ele está aqui. Semicerra os olhos, procurando por um ele não específico. Kiam. Quem? Theo, professor. O professor com quem estou saindo. Olho para ela, embasbacada. Ele veio te ver? Eu? Talvez. Você o convidou? Não. Não? Eu falei por alto que tinha um torneio e... Agora ele está ali.
Pam esconde um sorriso obviamente satisfeito, afundando o rosto entre os joelhos, e eu mordo o lábio para evitar uma risada. Meu primeiro salto competitivo depois do meu hiato forçado é uma beleza, e os juízes concordam. Recebo alguns 8,5 e um 9. E por um momento lindo, brilhante, promissor, me permito me agarrar à esperança de que talvez eu esteja recuperada. Esse foi o duplo e meio mortal em pontapé em posição grupada mais elegante que já vi. Me diz uma das treinadoras da Universidade do Texas, quando estou debaixo do chuveiro, olhando o painel de notas. Austin tentou me recrutar, e eu o conheci quando visitei o campus. Obrigada, respondo. E a sensação é, uau, posso de fato me orgulhar de mim mesma. Que conceito maravilhoso. Espero ver muitos outros saltos seus. Pam salta depois de mim, mas sua entrada não é super limpa. Sunny vai bem, mas o grau de dificuldade de seu salto é baixo, o que reflete na nota. As gêmeas não competem na plataforma, o que significa que, contando os saltadores da Universidade do Texas, somos 7 no total. A segunda rodada, um salto com um triplo e meio mortal para frente, vai ainda melhor, assim como meus saltos parafuso, em equilíbrio e de costas. Quando chegamos à quinta rodada, sou a segunda do ranking, apenas 2 pontos atrás de Pam, e 15 à frente de Riley, uma aluna do segundo ano da Universidade do Texas. E é agora que eu vou me fuder, murmuro, tentando manter meu ombro preparado. Não, nada disso. Pam para minha frente. Estamos soltando o vento. Pensamento negativo é o que faz você se foder. Respiro fundo. Me obrigo a sentir. Tem razão. Eu sempre tenho razão. E me escuta. Ela segura minhas mãos. Dar um tempo de tentar os saltos revirados foi uma ótima estratégia. Você vai subir lá e fazer esse revirado em posição carpada porque você é maravilhosa. E se não conseguir, eu vou, sei lá, te bater? Então é melhor conseguir. Eu dou uma risada. Aceito o abraço dela. Quando o árbitro dá o sinal, eu subo na torre, parando na metade do caminho para esperar que as duas garotas, antes de mim, terminem seus saltos. Quando ouço o segundo barulho de alguém entrando na água, seco os respindos no corpo. Jogo a toalha no chão e vou até a borda da plataforma. Sempre me sinto grandiosa ao me aproximar da beirada. Se jogar de um precipício nunca é uma decisão simples, mas hoje os 10 metros que se separam da água podem mudar a minha vida. Eu visualizo. Não o salto dessa vez, mas o modo como vou me sentir quando conseguir fazer o revirado carpado. Acordar amanhã de manhã e poder deixar para trás o que me atormentou nos últimos meses. Ir pro treino e não ser definida pela única coisa que não consigo fazer. Estar mais uma vez entre meus pares e não me sentir uma intrusa. Voltar para ST Louis nas férias e não ter que ficar me escondendo para não encontrar meus antigos companheiros do time. Ou pior ainda, o treinador Kumar. Me sentir inteira de novo. Visualizo todas as coisas boas que serão resultado de fazer esse voo de 10 metros do jeito certo. E não o que vai acontecer se eu não conseguir, porque Pam tem razão. É uma mentalidade derrotista e a pior coisa para um salto. Meus olhos se voltam para o treinador cima, para Pam, Victoria, as gêmeas, todos torcendo por mim. A alguns milhares de quilômetros de distância, Barbie e Pip Squeak também estão. Do outro lado da piscina, com o braço apanhado na parede, uma figura alta, de cabelo bagunçado e óculos escuros, me observa. 1 minuto, grita o árbitro. Um aviso de tempo, mas tudo bem, eu estou pronta para enterrar os 2 últimos anos da minha vida. Viro de costas, fecho os olhos, dobro os joelhos, levanto os braços. Ajeito as costas na posição que aprendi ainda criança. Respiro fundo, uma única vez, e vou. Saltadores ficam no ar por menos de 1 segundo. Mas às vezes o processo de girar os músculos e colocar o corpo no ângulo certo é tão árduo que parece durar anos. Hoje, não é o caso. Minha cintura se dobra muito facilmente na posição carpada, que é tão natural quanto a fotossíntese é para as plantas. E o resto? Funciona. Não sei muito bem como ou porquê, mas funciona. E estou na água antes que eu possa me preocupar em falhar. E antes de subir à superfície, paro por um momento. Fecho bem os olhos. Saboreio o alívio. Então, eu irrompo na superfície, mal conseguindo conter o sorriso. Limpo a água dos olhos e nem preciso olhar o painel de notas. O rosto de Pam me diz tudo o que eu preciso saber. Eu posso ter feito a posição carpada e posso ter sido boa, mas eu não consegui um salto revirado.